Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminates e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo curte muito aqui no Boteco, que é filosofia. E a gente já estava, na verdade, a gente já estava conversando isso faz meia hora, a gente esqueceu de ligar a gravação e já perdeu um monte de coisa legal para caramba que a gente falou. Sensacional, porque segundo a academia, só existe filosofia na Grécia e tal, mas hoje a gente vai trazer um filósofo que vai falar um pouquinho de filosofia e misticismo indiano, né? Então, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai explodir a cabeça de novo, mais uma vez aqui. Vamos lá. Já vou anotar que o Rafa Reis acabou de entrar também. Pelo Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos, assunto interessantíssimo, onde filosofia se encontra, para mim, pela primeira vez com a Índia. Então, vamos descobrir tudo isso juntos, porque vai ser demais. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil e Konnichiwa se você estiver vendo à tarde, isso gravado em outro horário. Bom, muito interessante, porque a academia só traz coisa do Ocidente, vai ser muito legal ver alguma coisa mais para os lados aqui de casa. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Ah, não, antes do Paulo, o Rafa entrou. Rafa Reis, nosso tradutor do Rumi. Assalamu alaikum. Então, vou falar. Paulo Jacobina. Salve, pessoal, tudo bem? Será que hoje a gente vai todo mundo encontrar Purusha? Mas vai para o Rafa, né? Depois eu apresento o nosso convidado, então. Já que o Rafa voltou. Oi, que me chamaram aqui, eu estou no celular, estou no meio de uma viagem, mas eu queria participar mesmo para conversar com o Guilherme. E, bom, eu sou o Ref, tenho um blog que chama Textos para Reflexão, e já traduzi Yogananda graças ao vídeo do Guilherme, me incentivou a isso, então vai ser muito bom participar daqui. E agora, voltando, o nosso convidado de hoje é o Guilherme Romano. Ele é filósofo graduado pela USP, possui formação em capacitação em Hatha Yoga pelo IEPY, em ética pela Associação Palas Atenas e em filosofia, cultura e pensamento na Índia Antiga e literatura sânscrita pela FLCH da USP. Ele é pós-graduado em gestão emocional nas organizações e mestrando em neurociências pelo Instituto de Educação e Pesquisa Albert Einstein. Ele possui 3 livros publicados e encontrou na meditação um meio eficiente de modificar nossos modos de ser, pensar e agir. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Pô, Guilherme, minha primeira pergunta, como é a primeira vez que você está aqui, você vai vir muitas vezes, né? A gente já está estabelecido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua jornada, né? Então, porque aqui, como todos nós, menos o Robson, todo mundo estava criança, tá na igreja com hóstia e tal, o Robson fazia sacrifício para Satanás, já desde criancinha. E aí você estava na igreja e tal, e aí, de repente, está na Índia, Himalaia, fazendo meditação e tal, totalmente corrompido. Como é que foi isso? Eu já nasci corrompido, acho que eu posso falar assim. Eu não era de uma tradição cristã tradicional, né? E mesmo quando eu fazia parte dessa tradição, eu já não me sentia muito cristão. Eu nasci dentro do espiritismo, kardecista, mas dentro de um centro espírita que, ao mesmo tempo, era o maior centro espírita do mundo na época e tinha umas práticas diferentes que, né, tinha uma série de tratamentos que tinha um lado na Umbanda, embora eles vão dizer que não são Umbanda, então eles são uma Umbanda no armário, ou uma Umbanda no alguidar, se você preferir. Bom, eu tive toda essa introdução no universo religioso, fui na televisão falar disso quando era criança,
E em concomitância com toda a minha experiência religiosa, que é um universo à parte, assim, das paradas que eu vivia, sempre houve um interesse muito grande por filosofia e por mitologia. E quando eu estudava mitologia, especialmente por conta desse livro aqui, o dos mitos. Não, aquele ali, no canto, branco. Esse daí. Esse livro eu alugava na biblioteca da minha escola quando eu tinha 8 anos. Quem gosta de mitologia é um excelente achado, você só vai achar em sebo. É o livro ilustrado dos mitos, do Neil Phillip. A sorte é que eu estou na biblioteca hoje, eu vou dando as referências e já mostrando. E ele tem uma série de lendas do mundo todo. E para o Guilherminho de 8 anos, eu via aqueles mitos hindus e aquelas ilustrações e eu ficava fascinado com aquilo. Tipo isso. E eu fui me aprofundando nesse tipo de estudo. Só que nessa época, como eu ainda estava no espiritismo, e depois fazendo uma transição para aquilo que se chama de universalismo, eu não vivia com profundidade a filosofia indiana. Daí eu comecei, quando eu tinha 14 para 15 anos, eu encontrei um yogi que depois veio a ser meu mestre, e comecei a meditar. Na época, comecei a fazer o que a gente pode chamar de Raja Yoga, né? Eu era um cara, veja, dentro do espiritismo a ideia de ter-se um mestre é uma coisa muito estranha, mas eu comecei a meditar, sendo um cara acelerado, TDAH e tal, conseguia meditar, mesmo que muito pouco, e comecei a ter uma experiência muito paulatina, assim, com esse universo esotérico ainda, não a filosofia indiana. Quando eu tinha 17 para 18 anos, e depois de toda uma trajetória, uma série de caminhos espirituais, quando eu tinha 16 anos, eu abri um centro espiritualista e um monte de gente junto comigo, gente bem mais velha. E quando eu tinha 17 para 18 anos, eu entrei numa crise muito forte, uma crise suicida, e nesse contexto, numa ida para o cursinho, numa época que eu dormia muito pouco, estava muito muito mal, assim, eu falei com esse meu mestre e disse, olha, eu tô de saco cheio, porque eu já ouvi de amigo, já ouvi de professor, de psiquiatra, de psicólogo, que eu tenho que melhorar nisso, naquilo, mas ninguém nunca me ensinou o método, me dá um jeito, como é que faz para ser melhor? Porque que eu tenho que melhorar, eu até concordo, mas como é que faz isso? E aí ele disse, bom, agora sim você está pronto porque eu tenho para te ensinar, esse ano você vai para Bharat Mata. Aí eu, para onde? Para a Índia, né? E assim, na época eu estava bastante cético, inclusive. Então eu disse, bom, se você está dizendo, beleza, mas não sei como isso vai acontecer, né? Então, 15 dias depois, pessoas que eu nunca tinha visto me procuraram e financiaram a viagem para mim, num contexto bem diferente. E daí, bom, fui para a Índia e eu estava fazendo cursinho para fazer direito. E quando eu voltei, depois da viagem de um mês lá na Índia, eu comecei a escrever, disso nasceu o meu primeiro livro. E quando eu voltei, eu pensei, bom, não tem mais sentido eu fazer direito, eu preciso de alguma maneira transmitir as coisas todas que estão me sendo passadas. E eu gostava muito de filosofia, pensei que eu precisaria ter uma formação acadêmica, fui para filosofia, achando que era só por uma questão de titulação, mas o que eu recebi lá foi muito mais, além de todo o contato com o universo acadêmico e aprender a categorizar pensamento, estruturar pensamento de maneira formal. Eu conheci o universo acadêmico do estudo de indologia, que na USP, na época, era feito de um jeito meio às avessas. Então, estava até comentando na conversa antes da gente começar a gravar. Eu fiz parte da primeira jornada de filosofia oriental que tinha lá, eu fui um dos espectadores na época, e foi um esforço de alunos e alguns professores de levar conhecimento de outras formas de filosofar para dentro da universidade. E ali eu conheci o pessoal do departamento de sânscrito, e aí acabei estudando com eles, né, com a Lilian e com o João Carlos, estudando no Instituto Paulista de Sânscrito, acabou, nem coloquei no currículo, mas aí acabei indo para a Índia várias vezes, indo para estudar alguns meses na Vivekananda Ramakrishna University, lá em Calcutá, e fazendo da Índia a minha vida. Então, assim, por um lado,
eu me tornei um sadhaka, um praticante do yoga tradicional, do yoga como prática meditativa. Por outro, eu fui me aprofundando mais e mais no aspecto acadêmico do pensar indiano, do pensar das tradições que a gente pode chamar de darshanas, né, dos pontos de vista filosóficos que surgiram na Índia mais ou menos na mesma época, até antes do que o fenômeno que aconteceu na Grécia e também na Pérsia e tudo mais. Então, acho que isso foi uma boa resumida. Então, hoje em dia, basicamente, minha vida gira em torno tanto de praticar o aspecto técnico desse universo de conhecimentos, como também de fazer uma investigação mais acurada no sentido formal, academicista, de como é possível fazer filosofia fora do eixo ocidental, né? Vamos então para a minha primeira pergunta. Acredito que hoje vou ter que me controlar para não fazer tantas perguntas. Já que você trouxe a ideia da filosofia como um pensamento. Na verdade, a ideia errada que a gente tem, que a filosofia é um pensamento único e exclusivamente europeu, com sede na Grécia. Normalmente, para o público em geral, quando pensa religião, mitos dentro da cultura indiana, faz-se muito uso de um termo mais ocidental, que é o hinduísmo, né? Quando, na verdade, a gente sabe que são vários pensamentos, né? O Sanatana Dharma, você vai encontrar uma série de coisas que se fragmentam e a gente coloca tudo numa coisa só, né? Você pode apontar para a gente alguns deles, mais ou menos? Porque, por exemplo, a gente vai ter uma coisa que começou a fazer sucesso no Brasil já tem um tempo, que é o Sankhya, né? Você vai ter o Vedanta, você tem esses ramos de pensamento, só que para muita gente isso é hinduísmo e taxa como se fosse uma coisa só, né? Você pode fazer um apanhado bem básico, não precisa se aprofundar muito, não, dando mais ou menos uma linha mestra de alguns desses pensamentos para a gente, por favor? Vamos fazer então uma linha histórica e aí clarificar um pouco isso de um jeito que fique fácil para todo mundo. Antes, como professor, não consigo resistir a indicar algo para dar mais base e subsídio para quem queira estudar. Então, eu acho que, embora um pouco desatualizada, a obra que vai te dar mais clareza para isso num primeiro momento e que está bem traduzida para o português é esse livro aqui, Filosofias da Índia, do Heinrich Zimmer. O professor Zimmer foi o orientador do Joseph Campbell. E o Campbell foi o compilador desse texto aqui. Não sei se vocês já leram esse livro ou já ouviram falar. Ele é bastante abrangente, assim. Ele é uma obra catalográfica que a gente fala. Outro livro legal para isso é Yoga, Imortalidade e Liberdade, do Mircea Eliade, outro mitólogo famoso. A tradição do yoga, do Georg Feuerstein, que é esse aqui. Eu troquei a capa porque a editora Pensamento fez uma capa horrorosa para esse livro. Parece um livro de autoajuda safado. mas o livro é bom. Editora Pensamento, vocês estão ouvindo isso? Essa capa é péssima. E aí a gente tem outras coisas. A gente tem algumas outras coisas em português, alguns ensaios, mas a maior parte dos bons materiais de filosofia indiana estão em inglês. Vamos agora fazer uma linha do tempo. Vamos tentar entender o que aconteceu na Índia e por que filosofia não é um fenômeno exclusivamente greco-romano, por assim dizer, ou europeu, ou eurocentrado, né? Primeiro porque filosofia, mesmo na Grécia, é produto de encontro, de contato e de intercâmbio cultural. A Grécia floresceu em filosofia porque ela estava ali num lugar estratégico onde os povos da Europa, os povos do norte da África e os povos do Oriente Médio faziam comércio já, né? Os fenícios e os egípcios e os europeus, e essa troca desperta a curiosidade humana que produz a filosofia, que por categorias muito formais a gente pode chamar de pensar o pensamento. Filosofia é o ato de estruturar ideias, de criar conceitos, de pensar a existência. Mesma coisa acontecia na Índia, embora ela tivesse um lugar geográfico mais isolado, assim como a China, como havia uma autossuficiência, uma abundância de recursos muito interessantes, os povos que haviam ali tanto trocavam recursos com os povos vizinhos, como tinham um espaço fecundo para a filosofia, que Platão e Aristóteles vão dizer que são essenciais para o filosofar, que é o ócio, é a oportunidade de você parar e observar a realidade, né?
Então, a Índia ela é formada por uma série de povos que foram se juntando ao redor de uma cultura que a gente chama de cultura ariana. Então, o povo ária que trouxe para a Índia uma cultura específica, que é uma cultura indo-europeia semelhante à cultura dos gregos, dos romanos, dos celtas, dos persas, um mesmo tronco linguístico, eles trouxeram para a Índia, dentre outras coisas, a guerra nas carruagens, os cavalos, certas formas específicas de culto e de agricultura. Os deuses do panteão védico lá atrás eram muito parecidos com os deuses greco-romanos, e eles trouxeram uma língua super sofisticada, que é algo que permite o filosofar, né? Não é à toa que a gente que chame tanto a nossa atenção, por exemplo, a filosofia acontecendo na Alemanha, a filosofia acontecendo em Roma, porque quando a língua tem a sofisticação necessária para descrever ideias sofisticadas, para descrever pensamento complexo, a filosofia floresce. E aí, quando a gente fala de filosofia indiana, é difícil no começo separar mística, religião e filosofia per si. Mas a gente tem lá palco para um monte de escolas e um monte de pensamentos. A mesma coisa que a gente vê com tanto entusiasmo acontecendo no Renascimento ou na Grécia Antiga, que é um monte de escolas com um monte de mestres, com um monte de ideias distintas entre si, sempre aconteceu na Índia. A diferença estrutural do que a gente vê como filosofia indiana e filosofia ocidental se dá fundamentalmente em 3 aspectos. O primeiro deles é que a filosofia indiana geralmente não é personalista. Então, desde milênios atrás, as mesmas perguntas, porque todos somos humanos e temos as mesmas angústias, quem sou eu? O que acontece com a gente quando a gente morre? Será que sobra alguma coisa? O que eu estou fazendo nesse mundo? Sempre foram as angústias de todos nós, né? Por que a gente sofre? Então, uma das coisas é que ela não é personalista. Então, enquanto a gente tem no Ocidente essa preocupação de dizer, isso aqui é filosofia schopenhaueriana, porque é do Schopenhauer, isso aqui é nietzscheano, porque é do Nietzsche, a gente não está muito preocupado com isso na Índia. Tanto que você tem obras assinaladas pelo mesmo mestre durante um período de séculos. Então, ou esse cara viveu durante tempos extraordinários, tipo 5 séculos seguidos, ou havia um título dado às pessoas que continuavam essa escola, como é o caso do Shankaracharya, que até hoje você tem a continuidade dos Shankaracharyas na Índia, ou não se preocupava, e o que acontece de fato, até pouco tempo atrás na Índia, não se preocupava com quem é o cara que escreveu aquelas coisas, mas sim como é que essas ideias de fato afetam a nossa vida e podem transformar a nossa consciência. E quais são os pontos de partida para essas múltiplas escolas de filosofia da Índia? Bom, o ponto central de onde vão surgir algumas escolas, como você citou o Sankhya, é entender fundamentalmente o que é Drashtur, Darshana e Drishya. Ah, meu Deus, o que é isso? Darshana é ponto de vista. Drishya é aquilo que é visto e Drashtur é aquele que vê. Então, ora, qual é a relação fundamental entre esse tripé? Percepção, percipiente e perceptível. Ou visão, vidente e o visto. Ou o conhecimento, o conhecedor e o conhecido. O que é isso que eu chamo de eu e que experimenta esse mundo? O que é isso que eu chamo de mundo que eu experimento? E o que é esse poder que faz com que a gente interaja entre nós? E para isso você vai ter zilhões de respostas de algumas escolas que, para nosso espanto, não estavam preocupadas em entrar em samadhi ou encontrar algum tipo de transcendência ou falar de karma. Algumas delas eram materialistas, como os charvakas, outras eram nihilistas, como os lokayatas. Algumas estavam preocupadas em estudar a matéria ou os átomos, como era o caso dos Vaisheshkins, ou estudar a lógica das coisas, como os Nyayins. Mas em torno de todas essas escolas giravam alguns pressupostos, dentre os quais o respeito à tradição mestre-discípulo, ou seja, a ideia de que o conhecimento ele não é uma produção do indivíduo, ele é o fruto de uma amálgama de coisas, da minha história, de quem me nutriu, de quem me criou, da língua que eu falo, do tempo em que eu vivo. Então, quem me transmitiu esse conhecimento também o recebeu de alguém antes, e respeitar essa tradição é importante, mesmo que eu discorde dos meus professores. O ato de meditar parece que é comum até mesmo para essas escolas meditativas. O lugar de onde você vai tirar essas conclusões vem dessa observação silenciosa do real.
e a capacidade de ressignificar e atualizar, que é uma coisa muito comum nas escolas da Índia. Aí você só me pediu para falar de algumas dessas escolas. O ponto de partida, e talvez uma das mais antigas dessas escolas de filosofia, e que até o Hegel, que era um cara que detestava falar de filosofia fora da Europa, vai dizer, se tem alguma coisa dentro das filosofias indianas que pode ser chamado de filosofia, este algo é o Sankhya. Então, Sankhya parece ser uma base fundamental de onde várias coisas vão sair. Não só as filosofias hindus, ou seja, aquelas que não discordam dos Vedas ou concordam com os Vedas, depois a gente pode explicar o que são os Vedas, mas até outras escolas e que se transformaram em tradições per si, tipo o budismo e o jainismo. Tem como base o Sankhya, o próprio Buda estudou com o mestre Sankhya. Então, olha, só nesse livro aqui, Sarva Dakshana Sangraha. Deixa eu mostrar para vocês, só um segundo. Ai, meu Deus, não tô achando. Enfim, nesse livro aqui do Madhvacharya, que é um dos professores de Vedanta na Idade Média, ele categoriza 16 das principais escolas de filosofia que aconteciam na Índia durante mais ou menos 1000 anos atrás. 16 macroescolas com várias subdivisões. Então você tem escolas de filosofia. E o que é uma escola de filosofia dentro do contexto da Índia, né? A gente chama elas de Darshana. Darshana é ponto de vista, é uma visão de mundo. Então, cada uma dessas escolas pressupõe explicar o universo inteiro de acordo com uma forma de ver a realidade. Então você tem budismo, jainismo, você tem Vedanta, yoga, tantra. E você tem escolas, por exemplo, que vão explicar o universo através da linguagem, que são as escolas ligadas ao Panini, que vão falar que gramática é fruto de algo divino que nos faz dar significado à existência, e essa coisa de significar a existência faz ela passar a existir. É algo muito caro, por exemplo, para os sufis, né, que vão dizer que o papel, por exemplo, do profeta Adão, o primeiro homem, foi nomear as coisas, e então elas passaram a ter existência concreta. É uma ideia, claro, a gente está falando disso, pode parecer que eu estou dizendo de forma concreta ou religiosa, mas se você pensar no simbolismo dessa ideia de dar nome, dar conceito para as coisas e fazê-las existirem, é muito bonito, né? A ideia de que o conceito captura, enclausura uma realidade e faz ela ter, portanto, consistência. Então, bom, acho que eu falei um pouco do que é o universo de filosofias da Índia em mais de 4.000 e poucos anos de produção em alguns minutos. Você tem algum comentário aí, Paulo? Posso seguir aqui? Olha, eu tenho vários comentários, mas deixa você falar primeiro, depois eu volto com algum deles. Bom, eu queria aproveitar essa oportunidade de estar falando com o Guilherme, que entende muito mais de Índia do que eu, filosofias e outras coisas. E uma vez eu li um livro chamado O Ardor, do Roberto Calasso, que é um italiano que é até meio obcecado pelo hinduísmo, de certa forma. Uhum. E ele fala do... Que bom que você gosta também, então eu já sei que eu posso confiar no livro. Então, você me corrige se eu estiver errado, mas pelo que ele fala ali, eu gosto muito do início, que ele fala do início dos Vedas, lá atrás, né? Muito antes de ter filosofias indianas, talvez. Eu achei uma coisa muito interessante, porque ele fala que os Vedas, no início mesmo, eles falavam só de descrições de rituais, e geralmente por um deus do fogo, acho que Agni, né? Que depois deixou de ter a preponderância que ele tinha. E eu acho que isso talvez seja o primeiro registro escrito de práticas xamânicas, que a gente está saindo de uma pré-história da humanidade, no xamanismo, por uma coisa mais organizada com linguagem. Eu queria que você comentasse isso, porque acho que é uma coisa muito interessante, pouca gente fala sobre isso, né? Então, acho que é um assunto interessante. Toca aí. Estava até procurando aqui. Eu vou fazer até um parênteses também. Explica para o pessoal que está escutando o que é o Veda. Vamos lá. Então, vamos entender, vamos voltar então na história, né? A Índia, como a gente conhece, porque os indianos vão dizer para vocês que os Vedas têm 10.000 anos, os Vedas têm 5.000 anos. A gente, na verdade, não sabe, e academicamente falando, a gente acha isso um exagero. O que a gente sabe é que o negócio é muito antigo, né? De fato, ali onde hoje é a Anatólia, ali no centro da Ásia, né? Onde você tem a Anatólia, Turquia, Irã, surgiu essa civilização indo-europeia.
Tem muita pesquisa sobre quem foram esses indo-europeus. Eu tenho um amigo que acabou de defender o doutorado dele sobre isso. Seria legal, inclusive, trazê-lo qualquer hora, o Edgar Biqueles. Ele é muito legal para falar de linguagem, desse parentesco comum, né? Que coisa louca, que celtas, gregos, romanos, persas e indianos tenham todos um mesmo parentesco. Parece que a gente está dando vida ao mito da Torre de Babel, né? Mas esses povos, eles tinham algumas coisas em comum, dentre as quais enterrar os mortos de uma certa maneira com os seus pertences e fazer certos ritos que a gente encontra arqueologicamente um mesmo tipo de registro. Um culto à guerra e ao uso dos cavalos nessas guerras. Uma forma de adorar os deuses baseado na recitação de hinos, na adoração ao fogo e na oferta de alimento e de espólio de guerra e de frutos do trabalho nessas fogueiras. Mesma coisa que os romanos faziam, que os gregos faziam. A coisa é que, em algum momento, essas culturas se rivalizaram, principalmente as culturas persa e indo-ariana, né? Porque, em algum momento, o deus de um virou o demônio do outro. Então, você tem a palavra Asura para demônio, dentro do contexto indiano, e Ahura, dentro do contexto persa, que é Deus. E a nossa palavra para demônio, que vai virar devil, né, e Daiva, Daimon, enfim, é a palavra Deva para os indianos, que é Deus. Então, o meu Deus é seu demônio, né? Mais ou menos assim. O que acontece? Quando os povos arianos entram na Índia, ali pelaquela passagem onde está o Irã, ali no Hindu Kush, eles trazem consigo uma cultura extremamente beligerante, patriarcal, com um sistema organizacional que vai virar depois as castas, mas naquela época ainda era uma coisa bastante móvel, você podia nascer numa casta, mas ir para outra, era mais uma questão de aptidão do que de nascimento, né? Tanto que você tem lá atrás mulheres participando da escritura dos Vedas, pelo menos é o que parece, né? Personagens que eram brahmanes, mulheres, discutindo de igual para igual com homens. E aí você tem a estruturação desses hinos, que vão ser o germe da literatura sânscrita que vai desembocar em todas essas filosofias. Os textos védicos originais, eles são hinos de louvor a esses deuses e descrições de rituais super complicados. Assim, vale muito a pena assistir um documentário chamado The Altar of Fire, você tem no YouTube. Ele mostra um ritual chamado Agni Chayana, que aconteceu nos anos 70, e que é um ritual védico como há muitos séculos, há muito tempo não se fazia na Índia. Então, um vilarejo de brahmanes resolveu fazer esse ritual como era feito antes, e com a substituição de alguns itens e tal. Então, aí você vê como que eram complicados esses rituais. Como é que isso vai desembocar na filosofia indiana? Olha, tem algumas hipóteses. Uma delas é o uso de mnemose, né? O processo mnemônico de decorar livros inteiros e recitá-los com métrica, com estruturação de ritmo, trabalha a nossa inteligência de uma forma muito particular. Além disso, esses rituais eram um processo árduo de contemplação da vida. E que, como eu disse, a Índia sempre foi muito boa em atualizar e ressignificar. Você nunca descarta um rito antigo, ou uma prática, ou uma filosofia. Você vai dar um novo colorido para ela. Então, quando você pega, por exemplo, muitos séculos depois, Shankaracharya, um grande professor, explicando esses ritos, ele vai dizer, olha, esses ritos têm sua função técnica no mundo, mas se você os fizer internamente, eles são o caminho para a iluminação. Então ele vai dizer, olha, esse altar com essa lamparina significa esse tipo de inteligência. Essa oferenda significa oferecer, sei lá, o alento, a respiração. Então, lá atrás, sim, os ritos védicos tinham essa estrutura religiosa, mas se você falar com um brahmana, né, um membro da casta dos brahmanes, eu não sei se de forma acurada, histórica e filosófica, ou com uma releitura, ele vai dizer, olha, aqui dentro você tem a essência da nossa filosofia. É o que, por exemplo, vai dizer um dos meus acharyas, um dos meus gurus, Staneshwar Timalsina, que é
professor na Universidade de San Diego, ele é um acadêmico, mas ele é um Brahmani, é um praticante do Tantra não dual, e ele vai dizer, ó, tudo que veio no Tantra depois tá contido dentro do Veda mais antigo, dentro dessa estrutura de rituais e tal. O que são os Vedas, então? São um monte de livros juntados num compêndio de 4 grupos de livros. Então você tem lá atrás os ritos mais antigos, os hinos mais antigos e os textos, alguns dos textos mais antigos da história humana, que são o Rig Veda, o Rig Veda, né? Então você tem 4 Vedas, né? Os 3 originais e um quarto. Depois você tem o Sama Veda, que é um texto, é um conjunto de textos que na sua primeira parte está preocupada em ensinar a recitação dos textos do Rig Veda. Então, é um texto sobre poética, métrica e ritmo. É lá que você vai ver o Om aparecer pelas primeiras vezes, como até um recurso vocálico entre as recitações. Lá, 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 Om, e aí assim segue, né? Aí você tem o Yajurveda, também com uma série de textos, hinos e trabalhos, e o último, que é o texto mais interessante para a gente que gosta de estudar o aspecto mais esotérico, porque é o Atharva Veda, é o texto que tem magias, encantamentos, mandinga, exorcismo, você vê isso tudo ali dentro dos Vedas, é muito interessante. Cada um desses 4 Vedas tem uma porção de textos distintos. Então você tem o Veda dentro do Veda, né, que são os hinos de louvor e tal. Você tem as Brahmanas, né, que são esses hinos litúrgicos. As Aranyakas, que são as revelações da floresta, né? A Aranya é a floresta. Então são as pré-Upanishads. E aí você tem a porção final de todos esses Vedas, que a gente chama de Upanishads, que são os textos mais recentes, que a gente pode, num anacronismo perigoso, chamar de o Novo Testamento dos Vedas, e é lá, nessa parte das Upanishads, que estão dentro desses 4 Vedas, que você vê mais consistentemente as primeiras especulações sobre o que é a natureza da consciência, quem somos nós, como é que você obtém libertação do sofrimento, yoga, por assim dizer, e tudo mais. E aí esses Vedas vão ser a base para o que depois vai vir a ser o hinduísmo. Hoje, o que a gente vê todo mundo dizendo, nós somos a religião védica, mas o hindu comum pouco lê, se é que lê os Vedas. Ele pratica seus rituais muito baseado nos rituais tântricos, que vão vir muito depois, e nos textos medievais que são chamados Puranas. Porque nos Vedas, esses deuses que vão tomar esse lugar de super importância no hinduísmo comum hoje, como Brahma, Vishnu, Shiva, Lakshmi, Sarasvati, Ganesha, eles nem aparecem. O que aparece nos Vedas é Vishnu como um deus secundário, Brahma como Hiranyagarbha, né, o deus criador, e Shiva é Rudra, um deus da floresta, um deus que parece um pouco o Pan dos gregos, né, que é um deus terrível, que causa pânico em quem o encontra e tal. E esses deuses vão sendo ressignificados. Como Cernunnos. E essa história do Cernunnos, André, vale a pena a gente falar, porque há quem ligue Cernunnos com Pashupati. Mas isso é anterior aos Vedas. E Agni? Agni continua... Então, você vê que engraçado. Nos Vedas, Raf, os deuses principais são Indra, como o senhor dos deuses, o deus dos céus, dos trovões e tal, parecido com Zeus. Você tem Mitra, o mesmo Mitra dos persas, que inclusive ele era um Asura que foi, na mitologia ele era um Asura que foi transformado em Deva. Então, quer dizer, é um jeito mitológico de dizer, nós sincretizamos esse deus e trouxemos ele para o nosso panteão. E Varuna, que depois vira o deus das águas, mas Mitra e Varuna são os deuses da justiça e da ordem. E Agni, que é o deus do fogo, é o deus que vai lamber as oferendas do altar, e que ele continua tendo seu papel, você faz orações para Agni, para acender as lamparinas e tal, mas o papel dele, do mensageiro entre os homens e os deuses, vai ser ocupado por outras deidades, dentre as quais o próprio Ganesha. Em que século que acontece isso? Só para localizar. Que acontece
a concepção dos As Vedas? Vedas, as primeiras Vedas, eles ainda não são escritos, eles vão ser textos contados ou não? Isso vai estar Dá até pra gente escrito. dizer que talvez o Ayurveda, se a gente quiser exagerar muito, tenha algo como 5.000 anos, porque a gente não faz ideia de quando eles foram compostos como texto falado. Durante muitos séculos havia essa preocupação de decorar esses textos entre os clãs, entre os diversos clãs, e depois de muito tempo, mais ou menos 3.500 anos atrás, né, então 1.500 antes de Cristo, é que eles vão sendo compilados de forma organizada, assim. Então a gente pode dizer que pelo menos eles têm uns 4.000 anos, se não mais, se não mais. Os hindus vão dizer, não, eles são eternos, inclusive, mas tem 5.000 anos. Veja, eu como iniciado dentro das tradições e tal, respeito esse posicionamento sobre a eternidade do texto, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu não acho que academicamente dê para sustentar esse tipo de informação assim. Como é que você se sente, tipo, trafegando nesses dois mundos? Porque a gente já entrevistou vários professores e acadêmicos e filósofos, que aí dentro você tem a questão da encarnação, a questão de várias práticas espirituais que são simplesmente ignoradas na academia, né? Como é que é transitar nesses dois mundos? Eu acho muito engraçado, até porque, por exemplo, o Alexis Sanderson, não sei se vocês já ouviram falar dele, né? Existe uma escola de filosofia indiana que é o chamado Shivaísmo da Caxemira, que é uma das coisas mais sofisticadas que o ser humano já produziu em termos de pensamento que eu já vi na minha vida. Assim, é o Advaita mais refinado, com os discursos mais complexos, e um dos principais leitores e tradutores desses textos é o Alexis Sanderson, que durante muito tempo dizia que não acreditava em nada daquilo. E depois ele começou a dizer que, porque né, você acaba sendo permeado por esse negócio, que não há nada mais brilhante que ele tenha visto em termos de pensamento humano do que os textos do Abhinavagupta, que é esse grande mestre, esse grande iluminado dessa escola. E depois ele disse para um aluno dele, o Christopher Wallace, que ele não teve como praticar, porque se ele praticasse, ele não teria tido tempo de ler e de traduzir o que ele traduziu. E meio que é verdade, porque quando você se dedica às práticas, boa parte da sua vida é tomada por isso. No entanto, eu sou meio avesso à ideia que a gente aqui no Ocidente faz muito cara de que dá para você separar teoria e prática, porque nesse universo de conhecimentos, teoria e prática são uma mesma realidade. Existem práticas mais sutis e práticas mais densas. Práticas que você faz com o corpo, práticas que você faz com a respiração, práticas que você faz com o seu intelecto, práticas que você faz com a sua intuição, né? Então, tudo a gente chama de upaya, de meio hábil para você desvelar a verdade, ou criar um novo modo de enxergar a realidade, ou habilitar-se a ter novos órgãos de percepção de ver as coisas. Eu acho interessante porque eu brinco que é como você. Quando você diz assim, não, eu só estudo filosofia indiana de forma teórica, ou eu só estudo mística de forma teórica, né? Vou estudar sufismo só por apreciação teórica, coisa que para qualquer sufi é impossível, para qualquer yogi é impossível, porque é como você ser um eunuco de harém, né? Assim, você vê todo mundo fazendo, você sabe todas as posições, você entende de todo o Kama Sutra lá do harém, mas você não sabe fazer, você não consegue fazer. Então, qual é o sentido de você entender tanta teoria? É como tentar ser um derviche, mas não ir dançar, né? Não tem como aprender a dançar e a sensação por livro só, né? Aliás, é isso, né? Derviche e sufi são termos sinônimos, né? A gente tem como derviche só os mevlev, né? Que são os que giram, mas na verdade derviche é qualquer buscador dentro do caminho sufi. E sim, não dá para você aprender sufismo pelos livros, embora você possa se informar muito. Mesma coisa acontece dentro das tradições místicas, de qualquer caminho. A verdade é que qualquer mística precisa necessariamente da transmissão de um professor. É a forma segura e metodologicamente estruturada para isso ser feito. E é engraçado que a academia olhe com desdém para isso, porque eles fazem a mesma coisa sem admitir. Ora, se não existe um orientador para guiar o orientando, ele não faz tese. E dentro da metodologia da mística, você supõe que você tem que seguir um determinado método e realizar essa experiência sob orientação de alguém que já percorreu mais caminho que você,
E assim como a ciência empírica, você vai chegar ao mesmo resultado, não importa quantas vezes você faça. Isso, na verdade, foi o que me encantou com essa coisa toda quando eu estava na minha crise, né? Porque eu falei pro meu mestre, tô cansado tal de todo mundo me dizer o que eu tenho que fazer, e ninguém me dá método. Ele disse, agora eu te ensino yoga. Eu falei, tá, deixa eu testar essa bodega e uau, mudou minha vida, eu mudei de carreira, mudei de perspectiva de mundo, porque esse negócio funciona, ué. E é justamente nisso, né? É interessante essa crítica que você fez, porque além de você seguir o seu orientador, você também segue a historiografia que vem ali dentro disso, né? Mas a minha pergunta é resgatando uma coisa que você comentou lá no início da sua explanação sobre a complexidade do idioma em si, né? Você vai trazer o idioma, e você citou o caso da Grécia e o caso daquilo que a gente chama hoje em dia como Índia, né? Tudo bem que para mim o sânscrito é muito mais complexo do que o Koiné. O Koiné era um idioma bem mais simples, mas a gente também entende que o pensamento grego ele dava a possibilidade de você criar neologismos e aplicar determinadas coisas, né? E a gente sabe que o idioma como um intermediário entre o eu e a realidade subjetiva, né, a existência em si, ela é fundamental, porque no momento no qual você nomeia alguma coisa, aquilo passa a existir para você. Você percebe isso? Tem uns artigos bem interessantes de antropologia trabalhando a ideia de cores, né? Então você vai encontrar que no grego você tem um nome específico para o azul claro. Então o grego ele consegue identificar o azul claro com mais facilidade do que outros povos, porque não tem essa palavra. E por ter a palavra, quando você bota a paleta de cor, ele reconhece aquilo e aquilo passa a fazer parte da existência dele. Mas trazendo essa ideia de linguagem, essas transformações que a linguagem vai trazer em si, já que você também começou a abordar no seu último comentário a respeito da evolução do pensamento, a gente tem um pensamento no Ocidente que, no meu modo de ver, é muito deturpado e diz-se beber de um pensamento oriental que é a ideia de karma. Né? Muita gente confunde a ideia de karma como uma ideia de sofrimento, e a gente vai ver que ela surge inicialmente no Upanishad, né? Não, eu não lembro agora exatamente qual Upanishad, comentando que você se torna aquilo que você faz. Né? Então, se você faz coisas boas, você vai se tornar uma pessoa boa. E como é que esse conceito do karma ele acaba se desenvolvendo para hoje as pessoas imaginar que, no meu modo de ver, erroneamente, quando desmorona uma encosta, a pessoa, tá todo mundo pagando karma, né? É uma forma de lavar as mãos para a questão social e jogar tudo na culpa de quem morre. Você vê que loucura? Porque o karma é justamente a doutrina da autorresponsabilidade. É o ponto de Ah, inflexão cósmico no qual vai dizer assim, meu nego, se coça aí, porque tudo que acontece com você, em algum lugar do cosmos, é responsabilidade sua. Claro, dadas as devidas proporções, porque o imperativo da compaixão e da misericórdia não é comum só às tradições do Ocidente, é comum a todo, né? O budismo tem como grande baluarte a compaixão, o hinduísmo também. Então, ou seja, estender a mão para quem precisa é fundamental. Quem está sofrendo não tem culpa do sofrimento, mas num ponto de vista cósmico, por que é que uma pessoa nasce naquela condição? É produto do karma. Como assim? Karma vem do sânscrito, da mesma raiz da palavra kriya, né? Que é a tradição que eu sigo, a Kriya Yoga, que é a raiz kar. Kar é agir. É justamente ação que leva a consequências. É o encadeamento da causalidade, né? Ação que gera reação, que gera reação, que gera reação. E essa ação que foi produzida por uma infinidade de outras ações antes das minhas. Por exemplo, a gente pode considerar que é karma, o lugar e a forma e o jeito que eu nasci pensando nas minhas outras vidas, ou eu posso considerar karma como a corrente de causas e efeitos que fizeram com que todos os meus antepassados, sei lá, no meu caso, desde a Itália ou da Alemanha, e o pessoal que era nativo brasileiro, que tem todas as misturas no meu sangue, todas essas pessoas em algum momento, em algum lugar desses vários séculos, desses vários tempos e espaços, se encontrassem, se apaixonassem, tivessem filhos, e aí esse monte de gente fez brotar o Guilherme em 1993, né? Isso tudo é produto de uma série de causas que me colocou num determinado lugar, numa determinada condição socioeconômica, com uma certa predisposição genética para algumas facilidades, para outras dificuldades. A coisa toda do karma e que a gente pensa, né, como maldição.
a teosofia, principalmente o espiritismo, vão pegar emprestados conceitos indianos para justificar suas próprias doutrinas de um jeito meio, né, esquisito. Principalmente porque no caso do espiritismo, a reencarnação é uma dádiva, uma bênção, porque você está na jornada evolutiva como fagulha divina até se tornar um espírito puro. E na Índia não tem nada disso. Cada uma das escolas, dando a explicação do que nós somos, vão dizer, olha, reencarnar é uma merda. Eles vão dizer, Sansara é um aprisionamento, é um processo de volição insaciável. O ser, sendo esse ser o que for, sendo ele uma alma individual, um ser uno, ele deseja e por causa dessa insatisfação ele volta. E na tentativa de cumprir esse desejo, ele volta e volta e volta e vai fazendo, né, vai se atrapalhando no processo. Por que meu karma não pode ser dito como meu karma, como um negócio individual, assim? Quem fala muito bem disso é o autor desse livro aqui, que é um livro sinistro, para quem não está acostumado com filosofia indiana, ele é um livro pesado, assim, é o Aghora, né? É The Left Hand of God. O Vimalananda, que é o professor do Robert Svoboda, falava de um termo muito legal chamado Rinunubandhana. Então é a teia, o aprisionamento das ações. O que ele quer dizer? Olha, não existe essa coisa de meu karma. As ações que eu cometo são produzidas por uma infinidade de outros seres, visíveis, invisíveis, microscópicos, macroscópicos, que estão influenciando a minha ação e eu a deles. Então, bandhana é a prisão de eu estar aqui tentando resolver 1000 coisas, saciar 1000 fomes, né, abrir 1000 caminhos, porque eu estou preso nessa grande teia, e como numa teia, se eu bato num fiozinho, eu faço reverberar ela inteira. Então, karma é essa complexa teia de causas e condições que faz a gente viver a nossa vida. E que, no entanto, não é o que nos isenta de responsabilidade. Ao contrário, é o que nos coloca no centro da ideia de que a minha liberdade depende da minha tomada de consciência e do meu esforço para tal, e não de uma intervenção alheia ou de um favor divino. Perfeito. E aí, dentro disso, queria que você trouxesse para a gente, então, mais uma coisa, ainda falando sobre karma, que é um conceito que poucas pessoas acabam abordando e algumas acabam trocando os pés pelas mãos quando falam da ideia do karma futuro, daquilo da sua responsabilidade dentro dessa teia, daquilo que vai acontecer ainda. Dentro da doutrina do karma, a gente fala que existem 3 categorias de karma, que a gente chama de prarabdha, kriyama e sanchitta. Então, prarabdha karma é o meu karma passado, é aquilo que deu as causas e condições para essa vida que eu estou vivendo. É dito que, assim, mesmo mestres que atingiram a total libertação podem ainda ter um resíduo de prarabdha karma para queimar, e por isso que alguns mestres se iluminam e continuam vivendo um tempão, e às vezes sofrendo coisas, porque o karma é a balança cósmica. Tudo tende ao equilíbrio, não importa quem seja você, se você é Jesus ou você é, sei lá, Hitler, a balança do karma vai pesar igual para todo mundo. A diferença é o quanto você tem de consciência de como essa lei cósmica do equilíbrio perfeito funciona. E aí, o prarabdha karma, por exemplo, vai fazer com que, sei lá, eu estou ficando calvo, por exemplo, é a minha condição genética. Vamos lá, a cor da minha pele, as doenças que eu posso ter. Então, esse é o karma com o qual eu nasci, a condição, a predisposição com a qual eu já tenho. O sanchitta karma é o karma que eu já estou colhendo as ações agora, de ações que eu tenho feito. E o kriyama karma é o karma que eu estou criando agora. Tá difícil. Então vamos pensar assim, se você é um arqueiro e você atirou uma flecha, mirou no pássaro, atirou a flecha. Esse é seu prarabdha karma. Não importa o que você faça, a flecha já foi lançada, você vai colher a consequência disso. Se você se arrependeu de atirar, se você está ansioso para a flecha chegar mais rápido, se você errou a mira, não interessa. Você já lançou a flecha e a consequência dela é atingir o alvo. A flecha que está aqui retesada na aljava, tremendo na sua mão, é o sanchitta karma, é o que você está criando a ação agora. E o kriyama karma é o karma que você está produzindo e que vai gerar efeito, né? É a flecha que está na aljava, é a sua possibilidade de ação. Então você pode trabalhar com esses 2 karmas, da flecha que está na aljava e da flecha que está retesada ali no arco. Aquela que já foi, você vai ter que colher as consequências. E aí o lance é que tem você e mais um monte de gente atirando flecha para todo lado. E todo mundo colhendo as consequências disso.
Guilherme, eu queria aproveitar, já está falando de karma, talvez uma forma de resumir ainda mais, né, o que seria karma na visão indiana. Eu lendo e traduzindo a autobiografia de um yogi, do Yogananda, tem uma parte lá que eles falam que o karma é basicamente os desejos que você ainda tem para concluir ou para satisfazer. Evolução, E como eu que, falei. e que você, teoricamente, quando você se livra desses desejos, você conclui eles, você meio que está liberado ali. Aí eu queria que você comentasse isso e relacionando com o caminho da mão esquerda e mão direita também, se originário de certa forma na Índia, né? Porque tem um caminho que você, eu quero realizar todos os meus desejos para estar ali liberado, então já sei como é que o que significa, o que funciona, o que não funciona, e agora acabou. E tem os outros que preferem, pelo contrário, não se aproximar de certos desejos porque podem se enredar neles e tal, tem um certo receio disso. Aí eu queria que você comentasse esses dois caminhos. Vamos lá. Dentro das várias escolas do que a gente vai chamar de yoga, então, porque todas essas tradições que vão criar mecanismos, tecnologias para entender o sofrimento e superar o sofrimento, e aí a gente está falando do yoga, do Sankhya, do Vedanta, do budismo, do jainismo, são todas o que a gente chama de escolas yógicas, que vão usar a meditação como mecanismo de autoinvestigação e ferramenta para a própria libertação. Você vai ter diferentes perspectivas sobre o que fazer com nossos desejos. Mas todas elas vão colocar o desejo, né, ou seja, a volição, a nossa vontade, como tema central do porquê que a gente encarna, do porquê que a gente vive e também necessariamente do porquê que a gente sofre graças à nossa falsa identificação com esses desejos e com as frustrações advindas desses desejos. Algumas escolas vão dizer para nós, abdica do desejo, isso aqui é tudo delusão, é ilusão, é uma mentira, é um sonho, abre mão disso tudo porque esse mundo nem existe. Essas são escolas mais radicais. Outras escolas vão dizer, existe realidade nesse mundo, mas a forma com a qual você lida com o mundo, consigo e com seus desejos é que te faz sofrer. Então, parece que algumas delas estão sendo mais indulgentes, mas não é bem isso. Veja, como praticante de Tantra e de Kriya Yoga, eu e Yogananda mesmo dizendo que este mundo é um sonho cósmico de Deus e tal, eu acho que existe espaço para o deleite, para o desfrute, para o que a gente vai chamar de bhoga. Ora, não fosse assim, Lahiri Mahashaya, o grande fundador dessa tradição do Yogananda, não teria permanecido casado, chefe de família, né, tendo emprego e tudo mais. Ele teria ido para a caverna, ficado lá com o guru dele e tá bom. E a preocupação do guru dele, um sannyasi, era vai e ensina esse caminho para quem é chefe de família. A coisa que você tem algumas formas de chegar nessa experiência oceânica do absoluto. Tá muito ruim o som, eu deixei a janela aberta, eu não tô no estúdio, mas é que tá passando um avião agora aqui. Tem algumas formas de chegar nesse lugar dessa suprema liberdade. Todas elas passam por investigar a natureza desse desejo. É claro que não é simples assim, Raf, você só entender a natureza do desejo e ele acaba, né? Porque senão essa história do equilíbrio kármico não funcionaria bem assim. É uma tomada de consciência mais profunda. E às vezes, alguns desejos a gente quer ver ser saciados. Por exemplo, o Yogananda, quando estava para morrer, e tem um livro bem legal sobre isso, chama-se In Memoriam. Esse aqui. Esse aqui está até fechado, porque o outro que eu li está aqui. São os relatos dos discípulos dele, dos últimos dias, e ele vai anunciando que ele está para morrer, e é um negócio muito impressionante. E nos últimos dias de vida chega uma caixa de coco verde para ele. E aí ele começa a chorar, e os discípulos falam, o que foi? Ele fala, até esse último pequeno desejo a Mãe Divina quis me conceder para eu não ficar atado às correntes do karma, né? Eu vou saciar minha vontade de tomar água de coco, porque tenho saudade de casa, lá tomava-se água de coco, imagina, nos Estados Unidos, anos 50, não tinha água de coco. E aí ele, né, passa alguns dias e ele sai do corpo na frente, né, ele abandona o corpo na frente de 5.000 pessoas, num evento público. Mas isso não é o que define Tantra de mão direita, via da mão direita e mão esquerda, tá? Indulgência com os prazeres ou não. O que fala de mão direita, Dakshinachara, e mão esquerda, Vamachara, é o Tantra, que é uma doutrina, uma escola que vai acontecer bem depois daquele período dos Vedas e que é
uma tradição que vai amalgamar um monte de conhecimentos e aperfeiçoar um monte de coisas, tanto a filosofia da linguagem, quanto os ritos, quanto o yoga, vai usar tudo como meio expediente para a sua libertação. O Tantra da mão direita é esse da via dos rituais, dos mantras, né, que a gente chama de mantra marga, e da contemplação da linguagem, da instalação de mantras dentro do corpo, da adoração de deidades. E de algumas prescrições restritivas, como coisas que a gente vai chamar de sáttvicas, que são ligadas a esse aspecto luminoso, puro, limpinho da natureza. Não no caso do Tantra por achar que existe o bem e o mal como a gente classifica, porque se a gente está mirando na não dualidade, tal coisa é um pouco difícil de conceber, né? Bem e mal como tão separados assim. Mas você coloca ênfase nesse aspecto puro porque a sua mente tem maior claridade, menos apego e, portanto, menos sofrimento para poder fazer as práticas se ela estiver nesse lugar de maior pureza. Outras vias, que são as vias de mão esquerda, vão usar desses elementos considerados impuros, principalmente nos Vedas, como mecanismo de contemplação. Por exemplo, uma das práticas que é considerada de via de mão esquerda, que é o Panchamakara, que são cinco M's, né? Que são em sânscrito, mas é o consumo de carne, o consumo de peixe, a bebida alcoólica, grãos tostados e o sexo. 5 coisas que os Vedas vão ter uma série de restrições e que dentro do Tantra da mão esquerda, dadas as devidas condições e ensinamentos, vão ser usados como mecanismo de ritual para obter a libertação. E aí o Tantra de mão esquerda também vai trabalhar com esses aspectos que a gente chama de agora, né? De você chegar nessa visão de não se aterrorizar mais com as coisas. Então tem toda essa iconografia de deuses com faces terríveis, dos yogis meditando nos crematórios, né? Nos shamashans. Porque se tudo é o divino manifesto, eu quero chegar nessa experiência do absoluto pela contramão. Então, se os meus apegos me causam sofrimento, eu quero encontrá-los todos de frente. Tudo aquilo que me causa repulsa, tudo aquilo que me causa nojo, eu vou usar o defrontamento dessas coisas, ou a apreciação e a ritualização dessas coisas como mecanismo para me libertar. Então, por exemplo, um mestre que era um desses mestres completos e faróis para um novo tipo de prática no seu tempo era Sri Ramakrishna, né? Então ele tinha tantos discípulos que eram brahmanes e que seguiam uma vida yógica muito bonitinha, não comiam carne, não bebiam bebida alcoólica e tal, como ele tinha outros que eram, por exemplo, ele tinha um discípulo que era o maior ator de teatro na Bengala no seu tempo, né, o Girish Ghosh. E o Girish Ghosh era um cara considerado boêmio e tal, e um dia, quando ele foi visitar Ramakrishna, os caras falaram assim, pô, mas você vem aqui visitar o mestre todo zoado depois de uma noite de bebedeira. E o mestre brigou com quem estava chamando a atenção do cara. Falou, não enche o saco dele. Vem aqui, Girish, meu filho. Dá a mão para ele e falou assim, a partir de hoje, toda vez que você for beber, você vai fazer uma oração à Mãe Divina, à Mãe Kali, e vai dizer para ela que você oferece essa bebida para ela. Tá bom? Beija a testa do cara, o cara começa a chorar e tal. E o Girish começa a fazer isso. Com o tempo, ele perde a vontade de beber. Mas ele começa primeiro a ritualizar o ato de beber. Então, ele muda a lógica da relação dele com o vício, por exemplo. Fantástico. Não, isso Nesse- bem interessante e eu admito que eu forcei um pouco a barra de comparar as duas coisas, mas era justamente isso, né? Eu acho que isso se comunica um pouco com essa coisa do karma também, de ser a realização dos desejos. Quando a pessoa ritualiza, quando ela entende isso também como, de certa forma, uma não dualidade, né? Que a bebida também faz parte do caminho, de certa forma, ela consegue também se libertar, que a ideia realmente, a ideia não é ficar um yogi bêbado, mas assim, você se comprazer com aquilo, entender para que aquilo servia e agora não serve mais, aí você segue em frente. Essa é a minha ideia. Dentro disso que você trouxe, dessa ideia de você ritualizar as coisas, né? O Yogananda mesmo, ele tem uma frase que ele vai comentar num dos livros que foram lançados com comentários dele ao Bhagavad Gita, né? Ele vai comentar que mesmo um rito, se ele é praticado sem consciência, ele se torna uma coisa corrompida, né? Porque a ideia que você trouxe do discípulo, que ele começa a fazer a ritualística antes de beber, porque ele vai trazendo a consciência para o ato em si, e ao ter a consciência, ele tem a capacidade volitiva de decidir aquilo que, de fato, ele
ele vai seguir, né? E aí você pode falar um pouco disso para Eu acho que essa é uma das coisas que mais me fascina na Índia, sabe, Paulo? Que é a ideia de que não há nada mais sagrado, não há nada mais divino, e aliás, não há nada não há nada que distingua consciência de Deus. Tomar consciência das coisas é trazer o divino para a presença das coisas. Então, tanto que algumas escolas, como o Vedanta do Dayananda, né, da Glória Rieira, vão dizer que o estudo do Vedanta, por exemplo, é o que te ilumina. A meditação não é o caminho. O que caminha é você ter contato com a verdade, e esse conhecimento, essa tomada de consciência vai acontecendo, uma hora você chega lá. É justamente isso. E aí trazer também, já que você trouxe essa coisa de trazer para o presente, né? No Ramayana a gente tem um personagem muito peculiar que o Rama encontra, que ele adora contar causos, né? Ele vai contando as historinhas dele lá, e ele conta a história que ele estava uma vez com os pés em cima de uma estátua de uma divindade, passa um sacerdote e acha um absurdo, é uma falta de respeito, e ele faz um desafio com o sacerdote e diz: quero ver você colocar o meu pé num lugar onde não seja a cabeça da divindade, né? É toda vez que ele vai tirar, o sacerdote tira o pé do personagem e leva para um lugar, aparece uma estátua da divindade, mostrando de fato que a divindade está em tudo. E você pode explicar um pouco para a gente, já que a gente já está chegando no horário um pouco mais avançado, falar um pouco sobre Purusha, sobre trazer essa ideia da consciência, já que você trouxe esse ponto para nós, por favor. Purusha, dentro do Sankhya e do Yoga do Patanjali, é como a gente designa o ser nuclear, né? A mônada, se você preferir. O professor Zimmer chama Purusha de mônada por conta do Leibniz, né? Que é esse filósofo alemão que vai chamar a alma singular de mônada. Mas Purusha é a consciência pura, nesse sistema dual em que você separa Prakriti, a manifestação. O que é a manifestação? Ora, são os elementos da natureza, são os sentidos que me permitem perceber esses elementos, são os sentidos de resposta que me permitem interagir com eles, é a minha mente, é o meu intelecto, é a minha egoidade, é tudo que me aparece, então. Tudo que aparece aqui é Prakriti, essa matéria que é animada pela luz de Purusha, que é a consciência pura, sempre plena, sempre livre, porém singular. As escolas das quais eu sou adepto, a tradição do Yogananda é adepta, Ramakrishna, são as escolas que tendem ao Advaita, que a gente fala. Então, Purusha existe, ele é a condição mais individual do sujeito, mais pura desse indivíduo. Antes disso, você tem Diva, que é o que a gente poderia chamar de alma, que é o que reencarna, que é esse apanhado de informações que segue existindo, mas Purusha é essa pura consciência que ilumina o mundo. Ora, nenhum de nós aqui pode dizer que o Sol está trabalhando em nós. Claro, né? A gente pode exagerar e dizer que sim, o Sol sustenta energia, dá energia para as plantas e tal, mas o Sol não está na Terra, né? Ele ilumina a Terra, ele viabiliza a vida da Terra, ele nutre as criaturas da Terra. Da mesma forma, o Purusha, ele não participa do mundo fenomênico, mas ele é o que ilumina como consciência pura esse universo. Agora, as escolas Advaitins, as escolas não duais, vão dizer assim, que não é que você vai trabalhar extenuadamente para chegar nesse lugar do isolamento, né, que a gente chama no Yoga Sutra de Kaivalya, que é você emancipar a sua alma e o resto do universo que se dane. Você vai chegar a uma conclusão indiscutível para você de que você, o universo e todas as manifestações participam de uma mesma realidade. Essa realidade se chama de eu. Atman significa literalmente eu, é um euzão, é o eu do qual todas as coisas são signatárias. E esse eu, esse Atman, ele é sinônimo de Brahman, do divino absoluto, ou de Shiva. Ele é a suprema consciência em seu estado mais perfeito. E aí meu mestre vai dizer que essa consciência mais perfeita, que a gente intui por conta dessa nossa capacidade de farejar a verdade mais profunda em nós, ela se dá como Brahmatma Guru, né? Ela é o divino que me inspira a buscar um algo a mais, ela é meu si mesmo, e ela é o mestre interno que me aponta o caminho, e ela é o grande guru que
vez por outra toma forma de um mestre vivo se você tem a sorte de encontrá-lo e que vai te demover da sua ilusão. E a natureza última desse Purusha ou desse Atman, desse ser mais nuclear, não é outra coisa senão Satchitananda. Ou seja, se você quiser explicar, afinal de contas, depois que esses yogis meditaram tanto, o que eles entenderam? Quem sou eu, afinal de contas? Eles vão dizer, olha, o que você é aquilo que o fogo não queima, o vento não seca, a água não molha, o tempo não destrói. O que você é pura existência, Sat, pura consciência, Chit, e puro Ananda, pura felicidade. Aquilo que você está destituído das perturbações geradas por essa mente inquieta que deseja coisas e se frustra por não obter esses desejos ou por quando obtê-los, perceber que eles não são tão legais assim quanto eu imaginei que eles seriam. Cara, que Mas fantástico. uma história védica legal para explicar isso. Qual é a natureza do eu? Uma história que quem é meu aluno que está vou aqui na live, ou aqui atrás de mim assistindo, já não aguenta mais eu me ouvir contar. Mas a história que diz que o rei dos devas e o rei dos demônios, dos asuras, foram até um guru para perguntar, afinal de contas, quem sou eu? Né? Eu acho que isso está na Taittiriya Upanishad, está numa das Upanishads. E eles dois chegam até um grande guru, porque na Índia deuses e demônios também aprendem com mestres, e dizem, mestre, afinal de contas, qual é a origem de todas as coisas? Qual é o ponto de onde se principia esse universo? Qual é o X da questão, o começo dessa parada toda? E aí, esse mestre abre os olhos, imerso em Samadhi, né, nesse estado de supraconsciência, ele abre os olhos, aponta para o nariz de cada um e diz assim, Tattvamasi, tu és aquilo, e volta a meditar. E aí os dois ficam boladíssimos, né? Eu sou aquilo? Pode crer, né? Eles voltam pra casa, o demônio faz um puta churrasco. Tá ligado, cara? Eu sou aquilo. Nossa, você acredita? O cara me falou, eu sou a origem de tudo, eu sabia. Eu sou aquilo, você entendeu? E o rei dos deuses começa a ficar assim, o que será que ele quis dizer com eu sou aquilo? O que ele se referia? Talvez a festa no reino dos deuses fosse mais insossa, né? Sei lá, o pessoal tomasse misoshiro, então a festa durou menos tempo, ele teve mais tempo para pensar, meu Deus, o que será que ele quis dizer com eu sou aquilo? Ele volta lá e fala, mestre, quando o senhor disse eu sou aquilo, o senhor estava falando do meu corpo, desse stula sharira? Nete, vamos assim? Não, tu és aquilo. Pensa, o senhor estava falando da minha mente? Nete, tu és aquilo. Não é minha mente, não é meu corpo. O senhor estava falando do meu intelecto, Buddhi? Nete, tu és aquilo. Então você estava falando dos meus sentidos. Isto não, tu és aquilo. O senhor estava falando dos meus outros corpos, dos meus Panchamaya Kosha. Não, tu és aquilo. Está falando do meu karma. Não, tu és aquilo. E ele vai perguntando, até que as perguntas se esgotam. E quando não há mais palavra para designar este eu real e apenas pura consciência resta, então o rei dos deuses entende. Isto que a palavra não descreve, mas que é a realidade imediata da percepção do eu total de todas as coisas, isto, que é pura existência, consciência, bem-aventurança, sou eu em última instância, que eu deixo coberto por um monte de camadas do que não sou eu. É por isso que os sufis vão falar que esses nafis, né, essas camadas do ego, são 70 mil. É como dizer que são infinitas camadas de véus delusórios que me impedem de ver quem eu sou, mas que está ali. E é por isso também que o Irumi fala que você não nem precisa tanto buscar o amor, mas só remover as barreiras que você mesmo criou para ele. Isso. E dá para traçar um paralelo também, numa pegada mais ocidental, com o interrogatório de Jesus, né? Quando Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, e ele simplesmente se cala, né? Guilherme, eu queria falar um pouquinho dos teus livros agora. Você falou que tem 3 livros escritos, aí o primeiro foi da tua experiência na Índia. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi, o que é o livro, do que trata, o que tem nele. Um outro Guilherme. A Eterna Dança Cósmica, ele nasceu com a minha primeira viagem para a Índia, mas conta das minhas experiências espirituais, né? Do 0 até os meus 18 anos. Então, toda a minha experiência no espiritismo, na Umbanda, nessas tradições todos os fenômenos que aconteciam comigo, e que eu posso te falar que eu nem sei
Não, aliás, eu sei, eu não concordo com muita coisa do que era ponto de vista meu nessa época aqui. Assim. O pessoal que leu e que construiu esse livro, estava junto comigo quando eu construí esse livro, fica bravo de eu dizer isso. Mas assim, tem seu valor, eu não nego nada do que está aqui, mas eu não vejo as coisas como. Eu não enxergo a explicação sobre as coisas como eu enxergaria nessa época, que tinha muito de espiritismo, vocês vão ver, que eu falava meio verborrágico e tal. Mas quem leu gostou muito e tal, tem toda uma pegada sexto sentido, menininho passando coisas apavorantes, como tem no sexto sentido. O segundo é um tratado sobre revolução de si, que é o que eu aprendo com os mestres, então é um manual prático sobre meditação, como meditar, qual a história da meditação, filosofia da meditação, tem muito da mística de muitos caminhos e como fazer a prática, tem desde sugestões de como fazer uma prática meditativa consistente, avançar na prática, até contos, né, porque vocês falaram sobre as várias histórias, toda a tradição espiritual usa dos contos como meio hábil de ensinar essas verdades emocionais profundas. Então tem muita coisa que eu aprendi com o meu mestre aqui. Não tem a Kriya Yoga, porque Kriya Yoga não se aprende com livros, mas tem o caminho para fazer uma sadhana legal. E esse aqui é um livro que é o mais recente. Começou como uma inspiração em 2015, quando eu comecei a imaginar, depois das várias viagens, quando comecei a viajar mais para a Índia, fiquei imaginando como seria encontrar alguém como Lahiri Mahashaya, que era um chefe de família, na Índia de hoje, sabe, assim, num rolê aleatório. E aí eu comecei a pensar, puxa, como é que eu explico todas essas escolas de filosofia que eu dei uma pincelada agora para vocês, sem ser chato, né? E aí eu criei um romance com um personagem cético, que nem eu, teimoso, que nem eu, mas que não sou eu. Então a galera vive pensando que o Daniel do livro sou eu, porque eu empresto muito a minha voz teimosa e insuportável para ele. Teve até um amigo esses dias que tem um evento no livro que acontece, ele falou assim, eu quase fui te dar um abraço por causa dessa história, e agora que eu tô descobrindo que você não é ele. Mas assim, ele percorre a Índia como um jovem cético, empresário e tal, e vai encontrando várias escolas, vários mestres, principalmente pelas cidades pelas quais eu passei até a escrita desse livro, ou as principais cidades que eu tinha passado até então. E aí eu falo de budismo, falo de hinduísmo, eu falo de mestres contemporâneos, sem falar dos seus nomes, vocês vão ver, tem gurus famosos que eu mostro como que é o trabalho e a abordagem com eles e tal, e o que você vai encontrar em cada uma dessas cidades. E claro, né, os ensinamentos dos mestres desse livro são uma forma de eu colocar de um jeito soft os ensinamentos que eu recebi do meu mestre, dos meus outros professores, e mostrar o caminho, né, assim, de um jeito aberto para quem queira conhecer a Índia. É uma viagem pela Índia. Oh, maravilhoso. Eu vou pegar para quem estiver assistindo, os links vão estar aqui embaixo, se o pessoal quiser achar. E aí a pergunta mais importante, né? Como é que a gente te acha? O que você tem feito? Como é que a gente pode aprofundar mais nesse Claro. mundo? Bom, você pode assistir meus vídeos no YouTube, eu tenho vídeos toda semana lá no canal, chama Guilherme Romano. No meu Instagram eu também publico coisas toda hora, respondo perguntas nas caixinhas que me fazem toda hora sobre meditação, sadhana, dharma, filosofia da consciência e tal. Eu dou palestras sempre que me chamam, ou entrevistas sempre que me chamam. Eu faço palestras, cursos, workshops, retiros. Vai ter um retiro agora acho que quando essa entrevista sair já vai ter saído, mas vai ser agora em junho, finalzinho de junho lá em Nazaré Uniluz. Eu faço as viagens peregrinatórias para a Índia todo ano. Agora em janeiro, inclusive, vai ser diferente, né? Então, agora em janeiro nós vamos fazer um curso lá, um curso apostilado, certificado, chamado Atma Sadhana. Então a gente vai percorrer vários lugares e ler textos específicos das tradições de cada um desses lugares e ensinar práticas meditativas específicas de cada um desses lugares. Então a gente vai estudar budismo em Dharamsala, tantrismo em Morena, Gwalior e Khajuraho, Vedanta Yoga em Varanasi e Rishikesh,
em Haridwar também, vão visitar os lugares em que viveram Ananda Maimá, Lahiri Mahashaya, Trailanga Swami. E aí, quem quiser ir conosco na viagem toda, a gente vai para Caxemira, para Srinagar, para estudar Shivaísmo da Caxemira em loco, e visitar onde viveu Swami Lakshmanju e esses outros mestres. E quem quiser também dá para ir numa pré-viagem, né? Antes de ir com a gente dia 3 de janeiro, dá para ir passar o Ano Novo na Índia, no Rajastão, estudar o Tattva Bodha, mas nos palácios. Um amigo queria ir para o Rajastão e fez a gente organizar uma pré-viagem diferente da viagem que eu geralmente faço com o grupo, mas aí tem gente que vai viajar com a gente o mês todo, então dia 26 de dezembro até 25 de janeiro, mas a viagem tradicional, esse curso do Atma Sadhana, começa dia 3 de janeiro de 2024, lá na Índia. Maravilha. E os cursos? Daqui. Bom, aí os cursos, eu tenho um curso de meditação para iniciantes, então ele é um curso que serve tanto para quem já medita e queira novas técnicas e jeitos de melhorar a atenção, concentração, a qualidade da meditação, dor postural e tal. Para quem nunca meditou e para quem queira recomeçar a meditar, que é a jornada da meditação, que está na Kebook. A gente vai ter de novo o curso de introdução às filosofias da Índia, vai sair de novo esse ano, cursos de pranayama e outros materiais que a gente passa para prática meditativa. A gente vai ter outros retiros ao longo desse ano também, que são os cursos presenciais. E aos domingos, aqui no Instituto Revolução de Si, que é o lugar que a gente fundou, que amigos em comum, inclusive, participam, né? A gente tem aula aos domingos, de manhã, então é o curso de Raja Yoga e a Revolução de Si, que é onde a gente pratica a meditação, yoga e o estudo dos textos. E é a partir desse curso que quem queira, por exemplo, fazer práticas mais profundas com a gente, até como a Kriya Yoga ou outras práticas que a gente tem aqui, é participando desse curso que a gente verifica se existe, né, afinidade entre eu e os alunos e eu, enfim. E tem também às quartas à noite práticas de meditação gratuitas aqui no Instituto, dado por outros professores que a gente treinou. Então, quem quer meditar aqui com a gente de quarta-feira à noite, de forma online, de qualquer lugar do mundo, você pode. E essas informações todas dá para conseguir pelo nosso Instagram, pelo Instagram do Instituto Revolução de Si, pelo meu Instagram, pelo nosso WhatsApp e tudo mais. Ok, eu vou colocar os links aqui. E, puta, Guilherme, foi um prazer te ouvir. Claro, você vai vir de novo, porque a gente nem arranhou isso, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E antes dos outros falarem, a gente fala assim, a gente adora quando vem um convidado que, quando ele está falando, os olhos brilham. Tá? Tipo, a pessoa ama o que faz. Eu acho que é o que dá prazer para a gente continuar com esse programa de entrevistar as pessoas. Tá, deixa eu ler. André Corrêa, considerações finais. O bom de ser o primeiro a falar é porque eu sei que todo mundo vai falar mais ou menos a mesma coisa. Uma puta aula fantástica, incrível, de verdade, cara. Eu que sou um ignorante no assunto, ouvi você falando, você foi falando, citando livros, eu já fui colocando, entrando na Amazon, colocando no carrinho, já fui fazendo, né, buscando algumas referências para sair desse limbo que eu tô desses assuntos, e ouvir você falar é de uma riqueza incrível. Eu espero ter você aqui no Mayhem muito mais vezes para falar muito mais. Ouvir você falar, como o Marcelo disse, assim, é muito bom, porque você vai fundo, você vai esmiuçando cada cantinho da sala do assunto, e isso é fantástico, cara, fantástico. Obrigado mesmo pela generosidade, pela partilha. Espero ver você mais vezes. E se você quer ouvir também sobre bruxaria e paganismo, a Conexão Pagã está todas as segundas-feiras no YouTube, youtube.com/Conexão Pagã, ou no Instagram, @Conexão Pagã. Você encontra comigo e com a Vanessa explorando também esses becos esquisitos que o paganismo e a bruxaria traz para a gente. Beijo para vocês, até mais. Robson Belli, considerações. Assim, ele fala com tanta riqueza e traz tantos assuntos que têm correlação com o que nós praticamos no Ocidente também, só que usa, claro, expressões hindus, né, para se referir a essas questões, e eu acho isso muito interessante, porque ele mostra que, afinal, o Oriente e o Ocidente não está tão distante assim, só mais palavras sendo ditas
para conceitos muito próximos que nós temos em ambos os lados. Eu achei muito interessante, principalmente o que tange ao esotérico, que ele falou. A visão de prisão, o mundo como prisão do espírito, a questão, essa visão, essa parte, inclusive, que ele estava falando, me tocou bastante, porque é parte da minha pesquisa também, e eu acho muito interessante. Ele trouxe visões assim sensacionais, espero que ele retorne para falar mais sobre Tantra, sobre o lado esotérico também. Muito obrigado, Guilherme. Realmente, eu espero que você retorne. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de Enochiano, enochiano.com.br. Quase todo mundo é bem-vindo. Nós temos grupo de discussão aberto 24 horas. Tem o pessoal do Brasil falando com o pessoal quando é de dia aí, e tem o pessoal do Japão falando quando é de noite no Brasil. Então, estamos funcionando todos os dias e horas. O único problema é que, além de todo mundo ser bem-vindo, nós praticamos banimento todo dia. Então, sejam quase bem-vindos. Rafa Arraes, suas considerações. Uma das traduções para o termo entusiasmo é ter os deuses adentro, né? E acho que a gente percebe que quando o Guilherme fala sobre esses assuntos que ele está dominando cada vez mais, ele fala com os deuses adentro, né? Que é o brilho no olhar que a gente gosta aqui. Então, muito obrigado, Guilherme, por estar ainda, como o Robson falou, unindo Ocidente e Oriente, né? Que foi o que o Yogananda tentou fazer também. Você está continuando o trabalho dele e está sendo muito bem sucedido. Inclusive, para quem for visitar o canal do Guilherme, não deixe de ver os vídeos que ele grava em loco, né? Lá na própria Índia, que são sensacionais. E para quem gostou do que eu falei aqui, do que eu perguntei aqui, principalmente, eu sou o cara que escreve um blog, texto para reflexão, mas já traduzi o maior livro que eu já li na vida, que é o Bhagavad Gita, uma parte do Mahabharata, da versão inglesa do Sir Edwin Arnold, e traduzi a autobiografia de um yogi do Yogananda, que atualmente é o e-book mais barato. Antes era o único, né? Agora tem outro lá, mas é o e-book mais barato na Amazon, e eu ajudo a divulgar o Yogananda, que é um livro muito melhor do que eu imaginava, e graças a um vídeo do Guilherme falando sobre ele, eu me interessei de ler e de traduzir. Então, muito obrigado. Você traduziu a Editio Princeps, né? A primeira versão? Eu tive que traduzir com muito cuidado a versão que está no projeto Gutenberg, que não tem o último capítulo, não tem nenhuma nota da SRF, porque eu não posso usar material... A primeira edição dele, eu acho que é muito interessante. Há uns anos tinha essa edição pela... Olha, eu atropelando aqui, mas enfim. Tinha essa edição pela Lotus do Saber e era muito legal comparar as duas versões, que são bem diferentes até. Eu posso, assim, modéstia à parte, eu posso falar que a tradução em si, eu não acho que é nem muito melhor, nem muito pior da que tem pela SRF. Lógico que não vai ter o último capítulo, nem as notas. Agora, os poemas, porque como eu sou poeta, né? Os poemas eu posso falar que eu acho a minha tradução mais fidedigna. Então, vocês podem... Leiam as duas e comparem aí, se vocês se interessarem, porque o meu e-book é baratinho. Inclusive, a gente já bateu no RAF uns 2 ou 3 entrevistas sobre a arte de traduzir poemas de outras línguas, que é também uma discussão sensacional, inclusive com aspectos esotéricos e de emoção, né? Como é que você traduz, principalmente para gente como eu, que só sabe traduzir, tipo, mão com pão, é o melhor que eu consigo fazer no poesia. Eu tenho uma admiração muito grande por filósofos e poetas. Por falar em filosofia, Paulo Jacobira, considerações finais. Bem, elogiar o Guilherme é chover no molhado, né? Porque aquilo que todos os nossos colegas já comentaram, parabéns pelo trabalho, parabéns pela pessoa que você demonstra ser, parabéns por buscar essa transmissão de ensinamentos para todos aqueles que estão ao seu redor. Volte mais vezes, a gente ainda tem muito o que conversar, afinal de contas, a gente só começou a pincelar algumas coisas aqui que você pode falar. E fazendo um resumo, né, dentro daquilo que o Guilherme trouxe, a gente vai trazer muito a ideia de você vivenciar aquilo que você acredita, você aprender a conjugar aquilo que você pensa com aquilo que você sente, com aquilo que você faz. E aquilo que nós chamamos no Pedra de Afiar de prática filosófica. Está saindo um livro pela Diamond falando sobre isso, para te ajudar a ter essa epistemologia do pensamento esotérico, mas da vida em si. E se você gosta desse tipo de assunto, você gosta de colocar
aquilo que você aprende na sua vida, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Lá a gente tem vídeos toda semana falando dos temas mais diversos, mas sempre trazendo uma reflexão que pode ser encaixada na sua vida para torná-la um pouquinho melhor. Até a próxima. E Guilherme, mais uma vez, obrigado. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Olha, sentei e assisti uma aula fantástico. Como disse o Paulo, chovendo molhado. Já estou seguindo ele aqui, o canal, no Instagram, já estou procurando saber os cursos dele, os livros que estão no Kindle. Eu fiquei fascinado. E o motivo de eu estar aqui no Mayhem é para assistir essas aulas maravilhosas com esse pessoal que está aí apaixonado pelo que faz. Entra aqui no catarse.me/TDC e você vai poder participar dessas gravações das futuras. Você vai ter acesso aos grupos, onde tem um pessoal bacana que vai ajudar. Você também vai poder ajudar no Infância Azul. É Infância Azul, não é, Marcelo? É isso. Infância Azul. Onde faz uma caridade, você vai ter acesso a isso aqui, ó, que eu gostaria muito de ver o Guilherme escrever aqui. O Guilherme, essa revista a gente começou em 2018, né? Porque tinha muita gente que era de academia também. E aí eu publicava e fazia referência, mas só escrevia em blog, né? Então, como você vai ver, tem o Conexão, o Raf, o Pedra de Afiar. A gente tem aqui também o Morte Súbita, tem o pessoal do Babylon, galera de Telema. Às vezes tem o Ulisses também, da maçonaria. Então, às vezes, quando fica a casa cheia, chega a ter 10 pessoas para entrevistar. E cada um escrevia para vários pontos, e a gente entrevistava muita gente. E o pessoal, às vezes, fazia um trabalho, e aí você tinha que referenciar, estava lá, www.blogspot.net. A gente falou, pô, vamos fazer uma revista que a gente tem o ISBN, a gente publica bonitinho, e aí entra de referência. E aí a gente fez um financiamento recorrente pelo Catarse, onde as pessoas pagam a cada mês, e aí de 3 em 3 meses a gente junta os textos e publica numa forma que preserva isso, né? Para não ficar só em um formato digital, que infelizmente não tem muito valor, né? Na academia tem que ser tudo publicado, né? Então, essa foi a ideia. Guilherme, eu só tenho que te agradecer, foi maravilhoso. Queria ter suas considerações finais. Puxa, considerações finais, eu não vejo outra razão da gente buscar a prática espiritual, estudar filosofias da mente ou da consciência, do Oriente ou do Ocidente, senão para encontrar na vida mesma sentido para embelezá-la. De outra forma de dizer isso, eu diria que não há razão para a gente meditar ou procurar o si mesmo se não for para incluir o outro, para participar o nosso próximo dessa nossa grande aventura da existência, se não for para a gente descobrir que se nós todos fazemos parte dessa mesma grande unidade, porque é muito bonito dizer somos todos um dessa forma esquizotérica e vazia, mas é difícil incluir o outro na minha preocupação, no meu espaço de compaixão, de legitimidade, de bondade amorosa. E eu não vejo outra razão para a gente fazer prática, senão para, de fato, reconhecer o divino, a bondade, o bem no mundo e no outro e trabalhar para que ela se multiplique. Eu não vejo outra razão para que os mestres, por exemplo, mesmo depois de iluminados, continuem a nos ensinar, senão porque eles enxergam eles mesmos em nós e nós neles, e que compaixão seja a forma mais exaltada de amor incondicional que a gente pode ver expressa nesse mundo, e talvez a única solução para essa nossa demência individualista, consumista e superficialista que a gente vem vivendo. Fantástico, gente. Pode ter certeza que o Guilherme vai voltar. E para você, tem muita gente nova hoje aqui. Essa entrevista é número 433. Então, se vocês curtiram hoje, pode ter certeza que tem mais 400 entrevistas do mesmo nível. A gente procura fazer uma curadoria muito boa em quem que a gente chama aqui. Você já viu também que as perguntas... Se o cara que vier aqui não for bom, o cara vai chorar, porque a gente também não perdoa. E se você curtiu hoje, você vai se apaixonar pelo canal. Aí a gente tem dividido, então a gente tem de filosofia, de maçonaria, rosacrucianismo, alquimia, hermetismo, umbanda, quimbanda, o que vocês imaginarem, a gente está chamando os melhores para entrevistar. Então segue o canal,
dá o like, ativa o sininho, porque o YouTube ele gosta de divulgar vídeo de 10 minutos com gente dançando. Então, as conversas profundas de 1h30 de filosofia e tal, a gente depende aí do boca a boca, então ajuda a gente. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.